Eu ganhei um presente de aniversário, um livro do professor Aldemário, que é um companheiro aí que já há algum tempo a gente tem trocado figurinhas e construído e conversado sobre diversos temas. O nome do livro é Como Funciona o Direito na Atualidade. E aí é muito interessante, né, a perspectiva que você traz é, de como o direito mudou, né, com o decorrer do tempo e o quanto isso influencia em como nós resolvemos os nossos conflitos e lidamos com a legislação e de forma geral. E aí, se puder comentar sobre, eu acho que é interessante. Acho que tem muita coisa que dá pra gente falar sobre. Eu até pensando, né, e refletindo até em questão a pauta LGBT mesmo e a pauta da, da legislação que protege, né, os LGBTs. Então acho que, enfim, só fica à vontade. Uhum. Pois é, Gui, esse livro, Como Funciona o Direito na Atualidade, que é uma introdução ao direito, que eu lhe dei de presente no aniversário, Sim. ele é fruto de uma série de reflexões que eu fiz depois de 17 anos como professor de Direito na Universidade Católica de Brasília, né? Então, compreendendo uma certa dificuldade dos alunos de entender como funciona o direito, eu escrevi esse livro. E essa dificuldade, o centro dessa dificuldade de entender como o direito funciona na atualidade, é que o direito passou nos últimos 40, 50, 60 anos por uma mudança profunda de paradigma na forma dele ser visto, dele ser entendido e dele ser aplicado, né? A gente continua tendo constituições, leis, regras, princípios. Então, digamos assim, a matéria-prima continua a mesma, né? Uhum. O produto legislado das casas legislativas rigorosamente é o mesmo. Mas há uma mudança profunda da maneira de olhar para esse direito, de entender como é que ele funciona e de aplicá-lo na prática, né? Isso tem sido dito, e é o que eu afirmo aqui no livro, é uma mudança de paradigma, né? Existiam certos paradigmas de ver e aplicar o direito numa etapa anterior, e esses paradigmas de ver e aplicar o direito atualmente são diferentes. Isso faz uma mudança profunda, né? Uma mudança profunda em várias áreas do convívio social, inclusive nos direitos de uma série de segmentos sociais importantes, como a comunidade LGBTQIAPN+, né, Sim. que é a denominação mais nova, né, assim como em outras áreas também. Então, é um fenômeno que atinge o direito como um todo e repercute na sociedade como um todo, né? Inclusive na forma de tratar, de reconhecer direitos de certos segmentos da sociedade. Legal, legal. Você tinha, acho que até em conversa mesmo, a gente tinha entrado naquela questão dessa diferença, né, de paradigma, de como a, a forma como a gente enxerga o direito está sofrendo essa transição de um aspecto mais Literal. literal para, exato, de literal para uma perspectiva mais de princípios, né? É verdade. E aí como é que isso, assim, como é que isso se aplica, assim? Como é que a gente vê isso Uhum. na prática? Eu acho que você tocou num ponto que é um ponto central da Tá. questão, né? É, e o direito como ele existia, como ele era visto e aplicado anteriormente, ele era um direito profundamente vinculado aos textos legislativos. A literalidade, o que está escrito, Uhum. né? As regras, aquelas previsões de condutas específicas, de comportamentos específicos. Atualmente, é essa mudança de paradigma, há um afastamento dessa literalidade, há um afastamento dessas regras e um certo privilégio, um reconhecimento de que os princípios e os valores também têm força normativa, que eles também podem regular, reger as situações da vida. Então, vou dar um exemplo bem específico, que é o que eu trabalho aqui no livro que eu escrevi, tentando dar um exemplo concreto. A gente vai ao texto da Constituição, né? E isso também está no Código Civil, mas o texto da Constituição ele já é bem emblemático,
que quando trata no artigo 226 da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso, há um dispositivo que diz assim, no artigo 226, o parágrafo 3º: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, veja, o que o texto diz literalmente, né, é uma união entre um homem e uma mulher. Uma mulher. É essa a expressão legal. Se a gente estivesse naquela etapa anterior que eu falei, de ver o direito, compreender o direito, aplicar o direito, o chamado operador do direito, aquele que lida com o direito, o profissional do direito, iria dizer lá naquela época o seguinte: muito bem, mas o que é que diz a lei, o que é que diz a Constituição? Ela fala de uma união entre homem e mulher. Então, só se conceberia do ponto de vista jurídico, só se admitiria como válido do ponto de vista jurídico, se fosse um homem e uma mulher. É o que está escrito. Sim. Mas como você mesmo chamou a atenção, qual é a lógica nessa nova etapa? É fugir dessa literalidade, fugir exclusivamente das regras de comportamento estrito e olhar para a ordem jurídica em função dos princípios e dos valores que afundam, que a organizam. Uhum. Né? Então, essa Constituição ela diz assim, eu falei do artigo 226, mas a nossa Constituição diz que nós temos um Estado democrático de direito fundado na dignidade da pessoa humana. É uma Constituição que diz que, no Brasil, você tem que buscar uma situação em que realize o bem-estar, o bem de todos, o bem comum. É uma Constituição que diz que você não pode ter uma sociedade com preconceitos e discriminações. Então, mas alto lá. Se alguém, para realizar sua dignidade, o seu projeto de felicidade pessoal, realiza sua afetividade, um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, isso não pode ser interditado, porque se a gente interditar, como fica a dignidade? Uhum. Como fica uma sociedade sem preconceito? Um choque de direitos ou de princípios, né? Pois é, então não dá para olhar aquilo lá literalmente. Então, qual é a conclusão que se chega? Quando você olha para um texto que fala, como eu mencionei, homem e mulher, você olha dizendo assim: bom, isso é uma das possibilidades. É possível e, digamos assim, estatisticamente é mais comum Sim. o casamento entre homem e mulher. Mas o fato dele ser mais comum e ele ser estatisticamente majoritário, não significa dizer que você não possa ter outros tipos de união que não sejam essa que está literalmente prevista. Porque as outras, de um homem com um homem, de uma mulher com a mulher, é uma forma de realizar a dignidade da pessoa humana, o seu projeto pessoal de felicidade, afirmar uma sociedade sem preconceito, sem discriminação, uma sociedade em que você exercita a sua liberdade individual de fazer uma escolha, de fazer uma opção. Né? Então, perceba que a solução ela é construída com base em valores, com base em princípios. Não é na literalidade, não é olhando para o texto da lei e dizendo, ela está dizendo isso e aquilo. Então, se não for isso, não vale, não pode. E quando a gente vai para a realidade, para a prática, para a gente enxergar mesmo a sociedade brasileira em si, você percebe que se você considera como núcleo familiar somente o homem e a mulher, você desconsidera diversas configurações familiares que fogem disso, como as mães solo. A mulher que separa e cria o filho, isso não é um núcleo familiar. Isso não deve ser defendido pelo Estado e pela Constituição. E aí você vai entrando nesses, né? E quando não tem mais a figura dos pais e, sei lá, os avós que educam, os tios, né? São configurações que fogem dessa figura fechada que está expressa no texto, né? E aí, desculpa fazer um atravessamento, mas é muito interessante porque tendo muito contato assim com a teologia, e eu vejo muito claro assim um paralelo muito claro com a teologia tradicional, a forma como a teologia tradicional enxerga a legislação,
a letra e a forma como outros teólogos enxergam a letra. Então, a discussão que eu vejo é exatamente nesse ponto também, na questão dos princípios ou na questão da literalidade, né? E aí você olha, por exemplo, para Jesus, Jesus questionando e sendo questionado pelos fariseus, pelos líderes religiosos da sua época, o contexto sempre geralmente era esse, né? Tipo, daquilo que a legislação fala, daquilo que a literalidade fala, e Jesus sempre traz uma perspectiva diferente. Vocês ouviram dizer isso, eu porém vos digo isso. E aí ele traz para uma reflexão que vai muito além daquilo que é letra mesmo, daquilo que é princípio. E aí os teólogos, assim, eu não sou teólogo, mas eu acompanho, né, e, enfim, tenho muito interesse. E eu vejo meio que uma discussão, por exemplo, aspectos do Novo Testamento como Paulo. Paulo é extremamente legalista, assim, no sentido de, né, ele deixou no Antigo Testamento muitas regras, e aí tem muita discussão sobre isso, né? Tipo assim, mas e quando Paulo contrasta com o princípio que Jesus que tinha deixado ali, né? O que a gente faz? Como é que a gente lida? Como é que a gente lê o texto a partir de uma chave hermenêutica de princípio que seja o princípio que Jesus estabeleceu? Então são discussões que andam nessa mesma ideia, assim, de o que é princípio, o que é princípio, e quando esse princípio contrasta com um aspecto legal, o que a gente faz? Como a gente lida com isso? Né? Se tá ali o contraste, o que está escrito com um outro princípio que é fundante no caso da Constituição, como é que a gente lida com essa discordância ali dos textos, né? A gente escolhe pela literalidade ou a gente escolhe pelo princípio? Então é bem interessante assim, enxergar que tem paralelo também na teologia e várias outras coisas, né? É como a gente enxerga mesmo a vida. Eu acho que o que você destacou é absolutamente central. A hermenêutica é uma disciplina, digamos assim, que perpassa praticamente todos os conhecimentos humanos. Existe a hermenêutica jurídica, existe a hermenêutica da Bíblia, Sim. Porque é um processo de tentar entender ou talvez compreender o que diz um determinado texto, qual é o sentido de um determinado texto, qual é o alcance de um determinado texto. No livro que eu escrevi, que eu lhe dei de presente, tem um capítulo todo sobre hermenêutica jurídica, né? E ele destaca que a hermenêutica também passou por um processo de evolução, e algo que é muito presente hoje no direito é tentar compreender que quando você está diante de um fato jurídico, de uma situação que você olha pela perspectiva jurídica, portanto, você quer definir se um comportamento, se uma conduta é proibida, é obrigatória, é permitida, essa conclusão, ela leva em conta o que está escrito, o texto legislado, ela leva em conta o contexto em que aquilo se coloca, e ela leva em conta os valores ou princípios que regem aquela situação. Então, o que tem se dito cada vez com mais intensidade é que o fenômeno é um fenômeno mais complexo, ele é integrado por várias perspectivas que você precisa identificar, né? Então, isso leva àquela conclusão do seguinte: embora o legislador, como eu tinha dito agora há pouco, tanto na Constituição quanto no Código Civil, tenha utilizado as palavras homem e mulher para caracterizar uma união numa entidade familiar, se você olha para esse texto diante do contexto que nós vivemos hoje na realidade, e diante desses valores, desses princípios, como dignidade da pessoa humana, liberdade, necessidade de construção do bem comum e, portanto, respeitar os projetos de felicidade de cada pessoa, construir uma sociedade plural, sem preconceitos, a conclusão que você chega é que eu só posso entender aquilo como uma possibilidade. Você chamou bem a atenção, você disse bem. Aquela é uma possibilidade, tem tantas outras. Tem, além de um homem e mulher, tem dois homens e duas mulheres, tem o pai e os filhos, a mãe e os filhos, você pode ter os avós e os filhos, os tios. Então, você tem o que muitas vezes no direito... Às vezes os irmãos, né? Os irmãos, no direito se usa muito a expressão arranjos familiares. Você tem
multiplicidade de arranjos. Sim. Mas o que está presente em todos eles? O que estaria presente em todos eles são relações de afeto, de amor, de compreensão, né? Que é aquilo que está em consonância com os valores, porque está em consonância com a dignidade, está em consonância com a sociedade plural, aberta, que privilegia a liberdade, que privilegia os projetos pessoais de realização da felicidade. Então, se você caminhar por uma análise, uma interpretação estritamente literal, apegada só a única hipótese que está escrita, você termina não realizando os valores e os princípios que a ordem jurídica estabeleceu. E você falando, assim, me veio à mente o quanto que isso é novo para a gente mesmo como sociedade. Porque se a gente pegar a instituição mesmo, casamento, o casamento, assim, aí a gente vai ter diversas análises sobre, né? Mas o casamento hoje, na modernidade, não tem pouquíssima coisa a ver com o casamento né, em tempos anteriores, assim. É uma constituição, a princípio, que era para procriação, para gerar filhos e uma quantidade de pessoas que pudessem trabalhar e, ao mesmo tempo, produzir alimento e caçar e também defender aquela tribo, né? Então você vem dessa necessidade, você passa por um momento em que essa unidade familiar, esse núcleo familiar era para preservar patrimônio, e aí vem inclusive a discussão, né, sobre o posicionamento da Igreja Católica em relação aos padres e tal. Tem críticas sobre isso, e aí eu não vou fazer juízo de valor sobre, mas existem argumentações sobre isso. E hoje, na modernidade, a gente tem uma ideia de núcleo familiar totalmente relacionada ao afeto. E, na minha percepção, isso é totalmente diferente daquilo que a gente... enfim, do que a gente já viveu, do que a humanidade já considerou como casamento, né? Então, eu acho que essa ideia dessa transformação do que são os relacionamentos traz inclusive a problemática da homoafetividade para a pauta, porque a afetividade não estava muito ligada ao casamento, né? E aí quando você vem para um casamento que é uma expressão de afeto, de amor entre duas pessoas, aí você traz para a pauta esses outros tipos de amores, essas outras configurações de amores, né? Isso, é verdade. E essa perspectiva histórica está dentro daquilo que eu mencionei, né? Vamos dizer que é uma simplificação, uma forma mais fácil de dizer. A gente olha para o fenômeno jurídico observando os três ângulos dele. O contexto fático, a realidade em que ele está inserido, o que está legislado, o que se estabeleceu como norma jurídica, e os valores e os princípios que fundam a ordem jurídica ou até aquelas opções legislativas. Então, a gente tem que olhar qualquer fenômeno jurídico, qualquer fenômeno social sob o ângulo jurídico, considerando a evolução histórica, como você mencionou, né? A gente tem uma sociedade muito mais complexa do que as sociedades mais antigas, uma sociedade muito mais plural, né? Uma sociedade que evoluiu para compreender e realizar certos valores, né? Então, a gente deixou para trás, do ponto de vista histórico, civilizatório, na humanidade, perspectivas exclusivamente patrimoniais, né? Sim. Porque a família estava muito ligada à questão patrimonial. Né? Então a gente vai deixando algumas perspectivas muito limitadas. O papel da mulher também. O papel da mulher, isso, ou seja, o papel da mulher, a perspectiva patrimonial, isso vai ficando no passado e a gente vai abrindo a perspectiva de análise para olhar para a pluralidade, olhar uma série de outros elementos que são importantes, né? Então a gente consegue construir soluções jurídicas e até em outros âmbitos, né, que no passado eram impensáveis, mas é porque nós evoluímos como sociedade, nós evoluímos de forma civilizatória, né? Então a gente passa a dar importância e colocar no centro das preocupações da sociedade, das relações humanas,
Coisas que no passado eram secundárias, mas a gente está trazendo como mais importantes, né? Se no passado era mais relevante uma preocupação patrimonial, a família em relação à destinação de patrimônio, quem fica com patrimônio, A sobrevivência, a herança, a postergar a sua herança, né? Seu nome. Então a gente vai deixando como sociedade, como humanidade, esses valores ou essas perspectivas meio de lado, tornando elas secundárias e trazendo para o centro da cena aquilo que vai ficando cada vez mais claro que é mais importante. Mais importante é a dignidade de cada um, a afetividade, o projeto de felicidade que cada um tem, né? A realização da sua dimensão de liberdade pessoal, né? Então, isso vai ocupando mais espaço na cena pessoal, na cena pública, e isso vai mudando o direito, isso vai mudando as várias formas da sociedade atuar, né? Exatamente. Quando você fala de dignidade, né, eu fico, inclusive, pensando assim, se você pensa nesse contexto, nesse núcleo familiar, que o objetivo era a manutenção de um patrimônio ou a reprodução, essa é uma configuração. Dentro dessa configuração só cabia, como era para reprodução, só cabia o homem e a mulher, né? Você passa para uma configuração de entendimento de núcleo familiar como a afetividade entre duas pessoas, aí já não cabe mais essa binaridade, né? E muita gente critica, inclusive, a própria sigla, né? LGBTQIAPN+, e o mais é porque tem mais letras, né? E muita gente critica porque, né? Mas eu acredito que o primeiro passo, assim, o primeiro momento de dignidade é você reconhecer a existência. Então, se antes gay não existia. Não existia por quê? Porque não tinha? Não, porque não era reconhecido. Porque não... a sociedade como um todo não enxergava isso como uma característica que pudesse ser exposta, que pudesse ser, enfim, ser dita ou expressa de alguma forma, né? Então, eu acho que o primeiro passo da dignidade é o reconhecimento, e essa letra é para isso mesmo. Eu até converso com alguns amigos assim, eu acho que talvez a gente chegue em um momento lá na frente da humanidade e que a gente não precise mais de letras, né? Que seja só relacionamento entre seres humanos. Mas hoje a gente precisa, porque a gente vem de um padrão, que é o padrão heteronormativo, isso é o certo, isso é o normal, isso é aquilo que é bonito, aceitável e legal, né? Tudo que for fora disso é ilegal, é imoral, não é aceito pela sociedade. E você sai você precisa contrastar essa normatividade e dizer que existem formas e aí agora falando de afeto, né, de afetividade, que são muito distintas e muito possíveis em diversas configurações. E aí você vem começou com a homoafetividade, né? E aí depois as lésbicas, enfim, não que tem uma ordem, né? Mas assim, na luta por reconhecimento e por ter dignidade, né? A gente passa por isso, de você ir reconhecendo as possibilidades que existem, e talvez um dia a gente não precise mais dessas letras, né? Um dia que a sociedade aceitar o fato de que nós somos seres humanos plurais e não binários, né? Eu não acredito que a binaridade possa definir muito o ser humano. O ser humano é plural, então eu posso afirmar, Dr. Aldemar é uma pessoa calma, mas não necessariamente. Talvez em maior parte do tempo, mas em alguns momentos, com certeza, ele é uma pessoa nervosa, com certeza. Então, assim, a binaridade não define, não consegue abranger a complexidade de quem nós somos como seres humanos, né? É verdade. Eu gosto para isso que você está falando, usar uma frase muito interessante, que é a seguinte: entre o branco e o preto
existe milhões de tons de cinza. Exatamente. Né? Ou seja, a realidade não é branca e preta, não é azul e vermelha, né? É colorida, né? E as cores têm tons. Só no cinza tem 50 tons de cinza. Pois é, eu acho que tem até mais, Tem até mais, milhares de tons. Então, e gosto muito de dizer o seguinte, nós seríamos uma sociedade, uma humanidade muito monótona e muito chata se todo mundo pensasse do mesmo jeito, se todo mundo tivesse os mesmos gostos, se todo mundo tivesse os mesmos projetos. Quer dizer, era uma sociedade extremamente monótona, uma sociedade muito difícil de se viver. A diversidade, a pluralidade é como se fosse o tempero da vida, né? Ela dá uma infinidade de possibilidades, de hipóteses. Mas deixa eu voltar a um ponto que você falou aí, que eu gosto muito de chamar a atenção para isso. Porque nos meus vários anos como professor, principalmente de direito constitucional, eu gostava de usar uma frase, ou duas, melhor dizendo, que talvez sintetizassem o que é a ordem jurídica brasileira, quando a gente ainda precisa dela, concordo com você em gênero, número e grau. Precisamos caminhar para um momento em que a nossa convivência como seres humanos nem precisa de constituição, de normas, mas ainda vai demorar um pouquinho. Mas chegaremos lá. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Não dá para dizer quando, mas estamos caminhando para lá. Eu sou daqueles que acham que nós, como pessoas, espíritos, sociedade, evoluímos. Né? Também acho. Também sou desses. Evoluímos. Não pode saber quanto tempo vai levar, o caminho que vai seguir, mas a perspectiva é que a gente vai chegar a patamares mais evoluídos. Mas voltando à frase, as duas frases. Uma delas que eu costumo dizer e afirmar com muita intensidade é o seguinte: qual seria a síntese da ordem jurídica brasileira? Se a gente pode dizer, o direito brasileiro, se você pudesse resumi-lo numa frase, esse é o resumo. Eu gosto de dizer o seguinte: o Brasil, o direito brasileiro, a ordem jurídica brasileira é um Estado democrático de direito fundado na dignidade da pessoa humana. Eu acho que tudo que é fundamental e essencial a gente consegue desdobrar daí, né? E essa dignidade, que é o centro, é o que dá a substância. É um Estado democrático de direito, mas qual é a substância? Ele quer realizar o quê? Ele quer realizar de forma democrática a dignidade da pessoa humana. Né? E aí tem uma segunda frase que eu uso muito, que é a seguinte: a dignidade humana é igual na diversidade. Né? Cada ser humano, por mais diferente que ele seja do outro, ele é um ser humano. Então há uma essência que é igual. E essa essência igual é a dignidade. É a dignidade da condição de ser humano, de ser reconhecido como ser humano, de ser tratado como ser humano, independente da orientação sexual, independente da opção religiosa, independente da cor da pele, né? Do posicionamento político. Do posicionamento político, ideológico, qualquer que seja a diferença, a idade, muitas vezes a origem geográfica, né? Você tem problemas de origem geográfica, problemas de idade. Então, tudo isso origem social, classe social. Tudo isso são aspectos que denotam diferenças, diversidade nas relações humanas. Todas as pessoas, por qualquer desses ângulos que você analise, são pessoas e têm dignidade. Né? Eu lembro muito um episódio em que eu fui entrevistado numa empresa de TV, logo depois de ter participado da parada LGBT. Até para não usar todas as outras letrinhas. Eu acho que na época era LGBT só. E o repórter me perguntava, assim, com um ar um tanto quanto crítico, né? Por que eu tinha participado. Eu disse: olha, embora não faça parte da comunidade, eu convivo com ela. E aí eu disse para ele na ocasião: você sabe o que eu encontrei na parada LGBT? Porque a pergunta dele era tão estranha, que parecia que eu tinha participado de um evento com extraterrestres, mas aí eu disse para ele o seguinte, respondendo a pergunta que ele me fez: o que eu encontrei na parada LGBT foram pessoas de carne e osso, corre sangue nas veias, que são pais, filhos, pagam impostos, choram, riem, ou seja, pessoas pagam boletos, né? Então, ou seja, pessoas de carne e osso, pessoas como eu e você. Né? Ele mudou de assunto, né? Passou para outra pergunta, acho que ele ficou meio chocado com a resposta, mas eu gosto só de afirmar isso, deixar isso absolutamente claro. Né? A dignidade da pessoa humana que a gente fala tanto, que está na Constituição, ela não é uma coisa assim tão etérea, genérica. Né? É algo muito fácil de entender, por incrível que pareça, muito palpável. Se você tem uma pessoa humana, ela tem dignidade.
O que ela é um plus, é uma qualificação que não retira dignidade. Então, se a pessoa é digna, não é assim. Se é pessoa heterossexual, é digna. Se é pessoa branca, é digna. Se é pessoa católica, é digna. Não, não é assim não. Se é pessoa, é digna. Essa qualificação, ela não diz nada sobre a dignidade. A dignidade ela já se estabeleceu antes, por ser pessoa. Sendo pessoa, é digna. E merece tratamento digno, consideração, compreensão. Tudo que uma pessoa humana merece. Exato. Afetividade, projeto de felicidade. Tudo aquilo lá é secundário. Tudo aquilo lá é uma adjetivação que não interfere nessa definição de dignidade. E essa busca de dignidade também é uma discussão que, né, que abre muitos mundos. Assim. Quando você estava comentando sobre acreditar que a humanidade vai evoluindo, assim, eu também sou desses... Apesar de que hoje eu vejo a maioria das pessoas pessimistas, achando que o mundo está de mal a pior, né? Eu ainda me defino como um esperançoso incurável. Mas eu tava lembrando até que um dia desses eu tava em casa e tava no YouTube, assim, e trocou de vídeo, começou a passar um react de uma reportagem antiga, tipo essas do Globo Repórter, falando sobre sobre os problemas da praia do Rio de Janeiro, Diogo Paródias, inclusive. E eu fiquei chocado, porque a forma como as pessoas falavam, isso, acho que será 1990, 1985, não sei muito bem, mas tem pouco tempo. A forma como as pessoas falavam sobre tudo, assim, sobre negros, sobre LGBTs, sobre pobres, assim, eu acho que hoje qualquer pessoa que vive em 2022 se chocaria em ouvir as pessoas falando daquela forma, assim. Então, eu já percebi muito isso em novelas também, em reprise de novelas, coisas que a gente já assistiu, que a gente já viu, que a gente já viveu, e hoje você olha aquilo e você fala, como a gente nunca percebeu isso, como a gente nunca percebeu o racismo exposto como a gente percebe hoje, como a gente nunca percebeu a preconceitos, LGBTfobia, elitismo classista e tantas coisas que hoje pra gente é absurda e inaceitável, e a dignidade passa por lidar e superar, né, essas questões que antes a gente, há alguns anos atrás, a gente achava como normal e, né, não enxergava problema naquilo. Então eu acredito sim que a gente está num processo de evolução. Talvez a gente tenha, né, retrocedido um pouquinho assim nos últimos anos, mas eu acredito que é isso, né? E uma coisa que uma figura, uma exemplificação que eu ouvi já que ficou muito na minha cabeça: a evolução ela não ela é em espiral, né? Ela não é uma linha reta. Você vai, volta um pouco, mas quando você avança num ponto mais à frente do que o que você estava anteriormente. Então, eu também sou dessa de que nós estamos evoluindo e melhorando como sociedade e tentando, e é a nossa tentativa, né, de se posicionar como pessoas que colaboram para essa evolução, para esse desenvolvimento, e não simplesmente aceitam, né? Assim, tá... É isso aí, o mundo é desse jeito mesmo, vamos aceitar, tá tudo ruim, é isso, cada um cuida de si, e Deus por todos, e... Não, acho que você colocou duas dimensões cruciais, né? Eu diria o seguinte, acho que nós partilhamos da mesma percepção, né? De que as pessoas, cada indivíduo e a sociedade humana, ela está num processo de evolução para melhor. Só que a gente não pode olhar isso numa perspectiva muito limitada de tempo, né? Essa perspectiva de evolução não é olhando os últimos 10 anos, os últimos 20, os últimos 30, os últimos 20 meses. Quer dizer, é uma perspectiva de evolução
digamos assim, num tempo histórico significativo, Sim. né? E nesse tempo histórico significativo, você pode ter recuos, você pode avançar e recuar. O que me parece que fica claro é que, em perspectiva geral, numa perspectiva histórica, você está evoluindo, sem prejuízo de você ter idas e vindas. Você Sim. ter momentos em que você tem recuos, né? Recuos civilizatórios, institucionais. Nós estamos vivendo um deles. Né? Sim. No Brasil, nós estamos vivendo eles em algumas partes do mundo. Se a gente né? for olhar para o Brasil só nos últimos 4 anos, com certeza não tem evolução nenhuma. A gente está só. E aí, daqui mais 4 anos e acaba o mundo já. Pois é. Então, a gente, portanto, não pode olhar só os últimos 4 anos. A gente tem que olhar numa perspectiva bem mais ampla. Mais ampla. E se a gente olhar numa perspectiva mais ampla, a gente vê que tem uma evolução. Nós estávamos conversando aqui sobre uma ordem jurídica que é brasileira, que tem uma Constituição que fala que a ordem jurídica está centrada na dignidade da pessoa humana. Nós nunca tivemos isso no Brasil. Sim. Então isso é uma evolução jurídica, institucional, uma evolução como sociedade. Nós temos uma Constituição que fala na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Então ela dá um norte de construção de um tipo de sociedade. Isso nunca teve presente. Então, quando a gente olha em perspectiva histórica, a gente vê que se aponta num processo evolutivo. E outra coisa que você disse com muita propriedade é o seguinte: essa evolução é tanto um projeto individual quanto coletivo. Né? Eu tenho essa concepção de que nós somos, como pessoas, projetos evolutivos, projetos para melhorar, para ser amanhã melhor do que hoje, né? Num plano individual, mas também num plano coletivo, social. Né? Como eu acabei de dizer, uma sociedade livre, justa e solidária é uma dimensão social, coletiva, não é uma dimensão individual. E eu sou daqueles também que afirma com muita intensidade e clareza de que como é que alguém pode ser feliz, como é que alguém pode considerar-se evoluído dentro de um projeto pessoal de evolução, de felicidade, numa sociedade, num ambiente de desigualdade, de preconceito, de discriminação. Ou seja, para mim é inconcebível. Né? Esses projetos eles são interligados, eles estão juntos. O individual e o coletivo, o individual e o social. Não há como dissociar, não há como imaginar que alguém possa conceber de um projeto individual, de felicidade, de evolução, completamente dissociado do meio em que está, das relações com as outras pessoas. Né? Então, eu acho que isso é uma questão fundamental. Né? Eu sou uma pessoa evoluída, mas um evoluído que não me preocupa com a evolução dos outros, que não tá nem aí para enquanto os outros, né? Eu tô ali bem evoluído e tal, e o mundo tá de mal a pior e eu tô ok com isso, tô tudo bem. Que evolução é essa, né? Que evolução é essa? Que evolução é essa? Que evolução é essa? Exatamente, é uma pergunta muito boa para se fazer. Porque uma das dimensões da evolução pessoal é contribuir para a evolução de todos, contribuir para a evolução do conjunto, da coletividade, da sociedade. Né? Não me parece que a gente possa raciocinar com essa perspectiva estritamente individualista. Né? A pessoa humana, o ser humano, a dignidade humana é um projeto coletivo. Né? Nós vivemos em sociedade. Praticamente todos os seres humanos existentes vivem em sociedade. A dimensão coletiva faz parte da dimensão humana. Né? Tanto é que a gente só tem seres humanos assim em condições estritamente individuais na literatura. Né? O famoso caso do Robinson Crusoe, que náufrago que ficou sozinho até a chegada do Sexta-feira. Porque quando o Sexta-feira apareceu, ele deixou de ser solitário, né? Então, nem na literatura a gente trabalha com situações assim de solidão eterna, permanente, sem fim, a estrita individualidade, sem preocupação coletiva ou social. Uma coisa que eu ainda penso, assim, quando a gente está falando de dignidade, né? Como dignidade da vida, da pessoa humana, como princípio fundante, eu penso no quanto a educação, olhando para a nossa evolução como sociedade, quanto a educação e a cultura é importante nesse processo. Porque o convívio, quando você aprende a olhar aquilo que é diferente, você consegue... e aí depende do olhar, né? Quando você olha e você vê que o diferente também é bonito,
que o diferente também é bom, que o diferente faz parte da diversidade, da multiplicidade de quem nós somos como humanidade, como seres humanos, você passa a não entender ou não aceitar o preconceito. E seja ele qual for o tipo de preconceito, né? Então isso passa para a educação, isso passa pela cultura. Se a gente não valoriza a arte, se a gente não valoriza as culturas que até são, né, diferentes da nossa, assim, o contato com culturas diferentes, eu sou brasiliense, né? Mas assim, viajar e ver a cultura do Sul, e ver a cultura do Nordeste, e ver a cultura do Norte, enxergar a beleza nisso, e ver o quanto é bonito ser diferente, o quanto eu posso ser eu, e não tem nenhum problema nisso, e o quanto cada pessoa pode ser ela própria. Então, acho que a educação e a cultura são essenciais para a gente fortalecer esse sentimento de que todo ser é digno. E aí a gente poderia até entrar na questão do direito animal, da proteção dos animais, né? Mas eu acho que não cabe aqui, mas é isso, todo ser é digno, né? E como a gente consegue, como sociedade, construir e garantir essa dignidade, garantir, não adianta ter o direito à dignidade, né? Sendo que ela é negada quando você encara a polícia, quando você tem sua liberdade privada de andar na rua porque você mora numa favela, enfim. Então, assim, a pessoa tem o direito à dignidade, mas como é que a gente garante que essa dignidade seja vivida, né? Que a pessoa tenha acesso a essa dignidade, e não tem como a gente não pensar que isso passa pela educação e pela cultura, para que, como sociedade, a gente consiga ter esse princípio como um princípio fundante mesmo. Não, é verdade. A gente tem, e você tocou mais uma vez numa questão fundamental, porque a gente gasta muito tempo com algumas discussões sobre educação e cultura, digamos, relacionadas com financiamento, com estrutura, com garantia de escola integral, que me parece que é fundamental, condições adequadas de ensino, mas tem uma perspectiva na educação e na cultura, que é a perspectiva de que você precisa ter educação e cultura humanistas. Uhum. Que trabalhem os valores, esses valores da dignidade, da compreensão, da ausência de preconceito. Então, não é só discutir educação e cultura no sentido do acesso, no sentido das condições físicas, da quantidade de professores, do currículo, assim, sabe? Se a escola é integral, e é fundamental que ela seja integral, mas assim, e qual o conteúdo dela? O que essa escola está ensinando? Isso, o que ela ensina? Que valores ela vai alimentar? Que sociedade ela vai conformar? Né? E a gente tem... Porque isso termina sendo a questão fundamental, porque se a gente não construir valores de dignidade, de compreensão, de respeito, de olhar a diferença, a diversidade como natural, como normal e até desejável. Sim. Porque você precisa de uma sociedade plural, a gente vai terminar construindo uma sociedade que pode ser tecnicamente muito avançada, né? A gente pode ter meios muito interessantes, mas que é pobre ou talvez até miserável do ponto de vista humano, valorativo. Vou lhe dar um exemplo de uma história que aconteceu comigo semana passada, e que a gente precisa estar muito atento e vigilante para essas coisas. Eu participei de um ato interreligioso, com componentes de várias religiões, né? Eu sou espírita, estava lá como espírita, e numa conversa, antes de começar o ato, eu estava num diálogo com a mãe baiana, que é uma mulher negra de uma religião de matriz africana. E nessa conversa com ela me chamou de senhor umas 3 ou 4 vezes. Eu falei no evento, e no final da minha fala, eu disse o seguinte, que queria de público fazer um registro e um pedido, né? Que numa conversa anterior com a mãe baiana, ela tinha me chamado de senhor umas 3 ou 4 vezes, que não era... Aquilo não tinha o menor sentido, né? Porque aquilo denotava uma certa forma de ver, de entender as relações sociais, notadamente uma relação entre uma mulher negra e um homem branco,
Então, veja como estava. Para ela falou aquilo com uma naturalidade, mas eu percebi que aquilo não podia ser posto daquela forma, né? E publicamente eu registrei e disse assim, eu pedi para ela, não faça isso mais, por favor, né? Porque isso não faz sentido, porque essa forma ela registra um determinado tipo de compreensão, de valor que vai sendo reproduzido na sociedade. Então, se a gente não atacar via educação, cultura, meios de comunicação, como é que a gente constrói os valores dentro da sociedade? O que é que a gente alimenta, né? Sim. Essas coisas vão se reproduzir, né? E de bem ou mal, todos nós temos um papel a desempenhar, né? Eu me vi naquele momento na condição de me ver moralmente obrigado a dizer não cabe, né? Não é correto, não é adequado, não pode ser assim. Porque isso está construindo ou cristalizando um tipo de entendimento de relacionamento que não é esse da dignidade, do respeito, da diferença, do tratamento igualitário, da compreensão. Ou simplesmente mantendo, né? Tá mantendo isso, aquilo que já não faz mais sentido. Legal. Obrigado, né? Eu já te agradeci lá no dia do meu aniversário, mas muito obrigado pelo presente. Tem sido uma leitura muito, muito prazerosa e é muito legal ter essas reflexões assim com áreas que são diferentes da nossa, né? Tava cansado de ler artigo de administração, precisando ler umas coisas assim um pouco diferentes que fazem a gente refletir a sociedade, o mundo, né, fora da nossa caixinha, daquilo que a gente tem o costume de trabalhar. Pois é verdade. E eu acho que é importante para a gente fazer um fechamento nessa nossa conversa, dizer que essas coisas que eu escrevi nesse livro, essas coisas que eu falo sobre o direito, essa nova forma de entender o direito, aplicar o direito, faz parte de um contexto mais amplo, né? Que é um contexto mais amplo de entender a vida humana, a sociedade humana, a trajetória da humanidade de forma mais aberta, mais plural, mais digna, né? Então, isso que eu falei, isso que eu escrevi, talvez seja só a manifestação no mundo jurídico, no âmbito jurídico, de algo que é muito mais amplo. Da sociedade. Isso, que é muito mais amplo, que tem aspectos, vertentes muito em outras áreas, mas que tem um fio condutor, né? O fio condutor nós precisamos construir uma sociedade que seja justa, uma sociedade que seja livre, uma sociedade que seja solidária, uma sociedade que a gente não tenha miséria, uma sociedade que a gente não tenha desigualdade, que a gente não tenha preconceito, que a gente não tenha discriminação. Então, esse é um projeto coletivo de todos nós, né? E ele pressupõe instrumentos de vários tipos, né? Instrumentos jurídicos, educacionais, culturais, de gestão, né? Para a gente alimentar esses valores que em todas essas áreas vão construir uma sociedade desse tipo, né? Exato. Obrigado pela conversa, obrigado pelo papo, obrigado pelo presente. Tá ok. Vamos junto.